E hoje nós estamos aqui com o professor Elson. Possui uma graduação em Letras e Línguas e Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas. Se formou em 2008. O professor do ensino médio, tendo atuado na Escola Estadual Professor Rui Alencar, no período de 2010 a 2014, e atualmente na Escola Estadual de Tempo Integral Professor Engenheiro Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, em Manaus, Amazonas. Também atuou na área da saúde pública na Secretaria Estadual de Saúde e na Fundação Dr. Thomas, pela Prefeitura de Manaus. Também atuou na área habitacional pela Secretaria de Habitação do Estado do Amazonas. Professor Elson, a gente vai lhe fazer agora umas perguntas, começando pela Stephanie. Bom dia, meu nome é Stephanie, eu vou fazer algumas perguntas para o professor Elson. O que o senhor acha da nossa escola, primeiro? O que o senhor acha da nossa escola? Em que sentido? Na educação, assim, o que o senhor acha da nossa escola na educação? Acho que a educação no Sérgio Pessoa, ela tem avançado. A gente começou a escola iniciou-se em 2013, já se iniciou num nível, os alunos que ela recebeu eram bons alunos, em 2013. E aí a equipe de professores, o corpo de professores também era muito dedicado nessa época. E a escola foi avançando, ela foi se organizando melhor. Hoje ela está mais organizada do que na época, pelo que a gente sabe. Eu cheguei aqui em 2014 e a gente vem melhorando cada vez mais no sentido de oferecer para o aluno uma educação melhor. Isso vai desde a administração até o corpo de professores. Hoje, a gente pode dizer que a nossa equipe de professores está completa. Até o ano passado, nós tínhamos falta de professores em sala de aula. Faltavam 2, faltavam 3 professores. Hoje nós não temos isso. Na maioria das turmas, não falta professor. Por exemplo, lá no ensino médio, todas as matérias têm professor. E a gente não está tendo o que ocorreu no ano passado. No ano passado, principalmente na área de química, a gente teve uma rotatividade muito grande de professores. O professor entrava e o professor saía. Matemática também. Hoje a gente não está tendo isso. O professor está permanecendo na escola, o que é muito bom para o aluno. Uma outra coisa é que a cada ano os professores eles têm tentado transformar a sua maneira de ensinar. Por exemplo, hoje em dia a gente tem 3 professores de língua portuguesa no ensino médio. Um dando gramática, outro dando literatura e outro dando produção textual. Isso, o fato de você ter 3 professores, não apenas um só, melhora também para o aluno no aprendizado de conteúdos, no foco, na própria especialidade do professor. E tendo 3 professores de língua portuguesa apesar de um, são 3 cabeças que estão pensando como melhorar o seu ensino, e não apenas um só, levando toda a carga. Então, penso que a educação no Sérgio Pessoa, em números, é uma das melhores do estado, em números. E a gente vai avançar cada vez mais, porque nós ainda não chegamos no ideal. A gente está perseguindo o ideal, do que deve ser uma educação transformadora, uma educação inclusiva, uma educação efetiva, que possa transformar a vida do aluno de fato. E a gente está avançando nessa direção, ainda não chegamos no ideal, estamos um pouco distantes, mas vamos chegar lá. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Lucas Christian e a minha pergunta para o senhor professor é: sabendo que a educação no Brasil ela está avançando, o senhor acha que ainda existe algum setor, algum fator ou alguma coisa que deve ser melhorada? E o quê? Você está pedindo para eu... Tem teses de mestrado, de doutorado a respeito disso, tem curso de graduação a respeito disso. Não sou eu que vou dar... Quem sou eu para dar
a senha, né? A fórmula, né? Para melhorar a educação no Brasil. Eu acho, Lucas, que a educação no Brasil ela precisa atender algumas necessidades do aluno. Quais são as necessidades? Eu vou te dar exemplos. Lá, quando vocês saem do terceiro ano, é exigido de vocês que vocês tenham uma série de aprendizados. E o mercado hoje te dá amplas oportunidades para você vir e demonstrar aquilo que você aprendeu. Só que, de certa maneira, a escola como um todo, não só o SET, aqui, nós aqui somos apenas um reflexo do sistema. Mas a escola como um todo, brasileira, ela precisa aprender de fato o que significa transformar socialmente a vida do aluno e também incluí-lo no mercado de trabalho. Ou seja, o que falta para nós enquanto escola? Faltam disciplinas como o aluno sai do ensino médio e não sabe como abrir uma empresa. Não sabe o que ele precisa para abrir uma empresa. Ele sai do ensino médio sem saber quais são as leis de trânsito. Ele sai do ensino médio sem saber como praticar primeiros socorros. Isso se aprende nos Estados Unidos, isso se aprende no ensino fundamental, primeiros socorros. Porque se algum coleguinha na hora do lanche, na hora do recreio passar mal, você tem ali algumas ferramentas que você pode, por exemplo, um ataque epilético. Como é que eu posso socorrer um colega, que o ataque epilético, o sujeito precisa ser socorrido nos primeiros segundos? Ataque do coração, a mesma coisa. Infarto, a mesma coisa. Então, existem coisas que a escola precisa ensinar, a escola brasileira precisa ensinar, que ainda não foram empregadas, que precisam ser empregadas. Por exemplo, na parte de arte e cultura, a gente tem avançado. A escola brasileira é muito forte em danças, que é uma coisa muito boa. Mas falta ainda na parte cultural. Falta a gente investir em cinema, falta a gente investir em teatro, falta a gente investir em pintura. E a gente tem bons pintores, a gente tem bons desenhistas no Brasil que saem da escola. Por exemplo, existem desenhistas que trabalham para DC e para Marvel, que são brasileiros, que são reconhecidos no mundo, no mercado, mas são pessoas que eles foram buscar fora da escola o ensino, porque a escola não atendeu. Então a escola precisa olhar para o mercado de trabalho e olhar para a vida do aluno e saber onde é que ela está errando, onde é que ela está pecando. Será que a escola ela não se fechou dentro dela mesma? Ou então, será que a escola não está só preparando o aluno para entrar na faculdade, mas não está preparando para outras coisas da vida? Então eu acho que falta algumas coisas. Pela sua experiência de professor, falamos o nosso idioma correto? A questão do idioma da língua portuguesa é o seguinte: a gente precisa saber por que nós aprendemos língua portuguesa na escola em primeiro lugar. A língua, ela é um instrumento vivo. Ela não chega a ser um ser, um animal, mas ela é viva. Ela está em constante transformação, está em constante mudança. A língua que se falava em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, não é a mesma língua que se fala hoje. Houve uma evolução dessa língua. A língua ela evolui geograficamente, ela muda de país para país. Ela muda historicamente, ela muda conforme a linha do tempo. Então, conforme os anos, os séculos vão passando, a língua vai se modificando. A língua muda conforme o clima da região, porque se eu estou num ambiente mais quente, eu preciso abrir mais a boca, isso vai afetar a minha maneira de falar. A língua muda na sua escrita, conforme um povo precisa escrever mais rápido para ser entendido, a língua vai modificando. Aí, por exemplo, o fenômeno da internet. Por que as pessoas fazem abreviaturas? VC, TBM, QD, por que as pessoas fazem isso? Para ser mais rápido. Isso também tem a ver com as transformações sociais do mundo. Parece que são coisas completamente diferentes, mas elas estão completamente integradas. A modernidade, o fato de a vida das pessoas estarem cada vez mais dinâmicas, as vidas mais rápidas, né?
O celular que eu tenho hoje, daqui a um ano, ele vai ser obsoleto. O computador que eu tenho hoje, daqui a um ano, vai ser obsoleto. Nem um ano, né? Poucos meses já se torna obsoleto. O software, o antivírus que eu instalo no computador, semana que vem já não presta mais. A vida das pessoas está muito dinâmica, muito rápida. E o pensamento do ser humano se torna cada vez mais rápido. Com isso, existe a necessidade de tornar a escrita e a fala mais rápida, mais dinâmica, para ser entendido de uma forma melhor. Você me perguntou se fala o português correto. O que é o português correto? Quando a gente pensa na língua, a gente tem que pensar do porquê que a língua existe. A língua existe com um fim. Qual é o fim? Qual é o objetivo da língua? É a comunicação. Ah, professor, o senhor está dizendo então que se eu me comunico com o fulano e ele me entendeu, não interessa se está correto ou não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o objetivo da língua é a comunicação. Quanto mais eu conheço a minha língua, ou quanto mais eu conheço de línguas, eu consigo me comunicar com mais pessoas, com mais gente. Então, por exemplo, dependendo de onde eu estiver, eu preciso exercer um tipo de linguagem para me comunicar com aquelas pessoas daquele ambiente. Se eu estiver numa tribo indígena, preciso aprender a língua dele, eu preciso falar como ele fala, para eu poder me comunicar com ele. Se eu estiver diante de um juiz, qual é o tipo de linguagem que eu vou usar? Eu vou usar a língua padrão da língua portuguesa, a linguagem padrão da língua portuguesa, português formal. Eu não vou poder ter subterfúgios. Se eu estiver dentro de casa com meu pai, eu vou falar de uma maneira. Se eu estiver na rua com o meu amigo, eu vou falar de uma outra maneira. Então, dependendo do ambiente em que eu esteja, eu preciso dominar aquela linguagem para que eu tenha sucesso na minha comunicação. E é para isso que a escola está aqui. Então, por que a escola existe? A escola existe para ensinar a língua nas suas variadas formas. Tanto a língua formal quanto informal, coloquial, a língua padrão. Né? Qual é a língua padrão? É aquela que nós recebemos dos nossos colonizadores, né? Os portugueses, a língua dos livros, das gramáticas, dos dicionários, a língua dos fóruns. E dentro desse ambiente, eu vou precisar me comunicar com sucesso. É por isso que eu preciso aprender a língua, para que eu possa dominá-la. Você pode pensar numa língua como um cavalo selvagem, que você vai dominá-lo, você vai dominar esse cavalo selvagem, e depois que você dominar esse cavalo selvagem, você pode ir para qualquer lugar. Eu posso tanto me comunicar na rua com meu colega, quanto dentro de casa com meu pai, quanto na frente de um juiz, quanto na frente de um professor, quanto na frente de uma autoridade. Eu posso escrever um bilhete, eu posso escrever um e-mail, eu posso escrever um post no WhatsApp, eu posso escrever um documento oficial que vai para o governo do estado. Quando eu domino toda a língua, eu só ganho. Eu não perco. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que o senhor vai demorar um pouquinho para entender. Uhum. Assim, dinheiro resolve muito? Muito dinheiro na educação? Não. Não? Não. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão recebeu, na verdade, durante duas bombas nucleares. Esse país, o Japão, ele se reconstruiu sem dinheiro. Apenas investindo na educação, mas sem muitos aparatos, apenas respeitando o professor, pagando bem o professor, oferecendo uma vida, uma carreira para o professor. E com tudo isso, com o professor alegre e feliz em sala de aula, também proporcionar ao aluno um ensino de qualidade, voltado para valores que são maiores do que os valores do mercado. Por exemplo, não só citando o Japão, mas citando outros países asiáticos, como Coreia do Sul, por exemplo, como China, por exemplo. Quais são os valores da Coreia do Sul, da China e do Japão?
são valores que têm a ver com a honra do indivíduo. Nada é maior do que a honra, nada é maior do que o seu nome, nada é maior do que o respeito que você tem pelas pessoas, pelo próximo. São esses valores que são empregados na educação asiática. E por que eu estou citando a educação asiática? Porque é um exemplo, pode ser um exemplo para nós. No Japão, por exemplo, eu sempre repito isso em todas as turmas onde eu vou, no Japão, por exemplo, não existe serviços gerais. Cada um, onde está no seu setor de trabalho, é responsável pela limpeza do local. Então, se eu estou trabalhando aqui, eu sou responsável pela limpeza da biblioteca. Sou eu que ao final do dia vou limpar, vou varrer, vou pegar os lixos que estiverem no chão, vou jogar no lixo, vou pegar a sacola e vou jogar lá fora. Eu sou responsável pelo local onde eu estou. As crianças, a partir do 6º ano, já aprendem a limpar os locais onde estão. A partir do 7º ano, as crianças no Japão já limpam o banheiro da escola. Mas isso não como humilhação, é como uma disciplina, é uma matéria. A ordem, a limpeza é uma matéria, são uma matéria. Tem nota. E isso incentiva o ser humano a melhorar enquanto pessoa, porque ele vai se tornar um ser humano melhor, mais responsável. E aí você me perguntou sobre o dinheiro. Quando a escola brasileira tiver valores, não precisa copiar ninguém, mas quando nós tivermos valores que vão acima da competição, acima do nosso orgulho, acima do nosso ego, acima da nossa vaidade. Porque o nosso problema muitas vezes é que a gente quer ser melhor do que os outros. Muitas vezes a gente quer ser melhor do que os outros. E a gente perde o que de fato importa na vida, que é você ser companheiro das pessoas, ajudar as pessoas. Se eu ajudar o Lucas, vai crescer eu e ele. Nós dois vamos melhorar. Se eu quiser me ajudar sozinho, muitas vezes eu não vou conseguir, mas eu vou crescer sozinho e ele não vai crescer. A sociedade não vai crescer, a escola não vai crescer, o bairro não vai crescer, ninguém vai crescer, porque todo mundo está pensando só em si. O problema do dinheiro não é o dinheiro em si, é como ele é administrado. Então, o que falta para nós, eu acho que são valores da sociedade. A escola só vai mudar quando a família brasileira mudar. Quando a família brasileira mudar, aí é que a escola vai mudar, aí que a sociedade vai mudar, aí que a política vai mudar. Vocês viram que mudou o governo, mas parece que não mudou muita coisa. Voltando agora um pouco para a pergunta, penúltima pergunta. Muitas pessoas de outros países, elas desenvolvem uma certa dificuldade no processo de aprendizagem do nosso idioma, da nossa língua. O senhor, como professor de português, formado em língua portuguesa, o senhor acha que a nossa língua ela é complicada de se aprender? Ela é difícil de se aprender? De certa forma para pessoas que vêm de uma outra origem linguística, por exemplo, os anglo-saxões, por exemplo, as pessoas de língua inglesa, os nórdicos, por exemplo, que são pessoas que têm uma origem linguística diferente da nossa. A nossa língua veio do latim. E aí línguas que vieram do latim, por exemplo, italiano, francês, espanhol, são línguas que têm uma mesma origem, que vem de uma língua só, que é o latim, que gerou todas essas outras. E para essas pessoas, essas línguas são mais fáceis. Por exemplo, é mais fácil para a gente aprender espanhol. É mais fácil para um italiano, para quem nasceu na Itália, fala italiano, aprender francês. Porque são línguas comuns, são línguas primas, que utilizam o mesmo alfabeto fonético, a mesma articulação de sons. A gente gera os sons no mesmo lugar de articulação. É diferente das línguas de origem anglo-saxã e nórdicas. São línguas que vêm de uma outra origem, não do latim, mas de uma outra origem. E que tem outros lugares de articulação, que falam de uma outra maneira, que pensam a língua de uma outra maneira.
E, na verdade, a questão da língua não está nem na fala, a questão da língua está no aprendizado, na mecânica, em como raciocinar a partir daquele modelo linguístico. A questão toda é treinar a mente para poder aprender essa língua. Aí tu me pergunta se a língua portuguesa é fácil ou é difícil. De certa forma, a língua portuguesa tem alguns detalhes. Tem alguns detalhes, porque o povo português, apesar de ter se expandido para o mundo inteiro, conquistado muitas regiões, é um povo que é muito introspectivo, muito fechado dentro dele mesmo. E a língua portuguesa meio que sofreu essa influência da própria personalidade do povo. E aí tem alguns detalhes dentro da língua portuguesa, pequenas regras, que quem vem de uma outra língua precisa se acostumar com elas. Por exemplo, a diferença entre feminino e masculino. No inglês quase não existe isso. Né? You, você é você. Eu posso pegar uma palavra na língua inglesa que serve tanto para feminino quanto masculino. Né? Na língua portuguesa já não existe isso. Eu preciso fazer a diferenciação. Por exemplo, de em língua inglesa. THE. É um artigo. Eu posso usar tanto para o feminino quanto para o masculino. Em português não. É O e A. Então, essa diferença, quem fala inglês originalmente não entende. Que O é para o masculino e A é para o feminino. E precisa fazer um esforço para lembrar. Porque é tudo de. These, those. Então, são esses pequenos detalhes que tornam a língua portuguesa um pouco mais complicada. Mas existem línguas que são até mais difíceis. Por exemplo, o mandarim, que tem milhares de variações, né, na China. Então, tem diversas formas. O mandarim, por exemplo, é o idioma chinês, oficial, né, porque existem outros dialetos. Tem diversas formas de escrita. O sujeito passa a vida inteira estudando a escrita da língua, porque tem diversas maneiras de escrever uma mesma palavra. Tem diversos símbolos para uma mesma palavra. Então, eu acho que a língua portuguesa é apenas mais uma língua como qualquer outra, com as suas características, assim. Não classificaria como uma língua difícil. Não. Se o único professor não pode nos ensinar todas as matérias, então como você espera que o único estudante saiba todas as matérias? Essa que é a questão. É por isso que as matérias são segmentadas. No início da educação, como os teóricos pensaram a educação como ela é hoje, você observa que existe uma diferença entre matérias exatas e matérias humanas. Quais são as matérias exatas? Física, matemática, química, são matérias do pensamento lógico, do raciocínio lógico. E existem matérias que são humanas. Por exemplo, a mais velha de todas, filosofia, português, literatura, história, geografia. São matérias de origens diferentes. O que acontece com a escola? É papel da escola oferecer essas matérias para que os alunos, todos os tipos de alunos, possam aprender essas matérias, mas não só isso, para que o aluno possa se identificar com o que mais qual é o tipo de matéria que ele mais se aproxima, que ele mais gosta, que ele mais sente interesse, que ele mais se sente motivado, e ele possa no futuro, quando ele for para a faculdade, por exemplo, ele possa escolher entre matérias humanas e matérias exatas, entre direito ou matemática, entre medicina e língua portuguesa, por exemplo. É tarefa da escola, é papel da escola oferecer as matérias. A escola sabe que o aluno não vai ser bom em tudo. A escola sabe disso, a gente sabe disso, que o aluno não vai ser bom em tudo. Só que o que acontece? Por que existe essa cobrança de que o aluno, apesar da gente saber que o aluno não vai ser bom em tudo, por que a gente cobra que o aluno seja bom em tudo? Porque se ele for bom naquilo que ele é ruim, ele não vai enfrentar dificuldades grandes lá fora de aprender coisas que para ele vão ser difíceis. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
de uma certa maneira, a escola é um treino para a vida. É um treino para a vida. E a gente está aqui oferecendo todas as matérias, mas a gente sabe que vai ter determinados alunos, por exemplo, que vão ser bons em física e não vão ser bons em história. Que vão ser bons em matemática e não vão ser bons em sei lá, em geografia. Isso é normal que aconteça. Isso é normal. Mas, assim, citando o meu exemplo, na época que eu estudava, eu era bom em matérias humanas, em história principalmente, em geografia, em literatura e língua portuguesa. Eu era péssimo em matemática. Então, em matemática, por exemplo, eu estudava para passar. Eu sabia qual era a média da escola. Na época, a média da escola era 7 pontos. E eu estudava nessa escola. E eu estudava unicamente para passar. Então, em matemática, E até hoje. Mas eu sei fazer contas, eu sei equações de primeiro grau, eu me lembro de fórmulas até hoje. Se eu precisar utilizar, eu as utilizo. Eu preciso aprender a calcular o meu imposto de renda, o meu salário. Preciso aprender qual é a porcentagem da fatura do meu cartão de crédito que eu utilizo para pagar minhas contas. Tudo isso envolve o ensino da matemática. Quando eu vou construir alguma coisa lá em casa, uma parede, alguma coisa, eu preciso fazer um cálculo matemático para calcular quantos tijolos eu vou precisar, para calcular quanto de material, quanto de areia, quanto de cimento, quanto de seixo eu vou precisar para construir alguma coisa. E tudo isso passa por cálculos matemáticos. Se eu não tivesse aprendido matemática, mesmo sendo ruim na matéria, eu não poderia utilizar na minha vida hoje e eu não saberia nada, eu teria que precisar de alguém para fazer isso por mim. Vocês estão entendendo? Então, mesmo que eu não seja o melhor da matéria, eu preciso aprender, porque em algum momento da vida eu vou utilizar aqueles conhecimentos. E mesmo que eu não utilize, hoje eu tenho uma filha e ela vai me perguntar coisas enquanto ela estiver estudando. Papai, você sabe isso? E se eu souber, melhor. Eu vou poder ajudar. Essa disciplina é valorizada? Se não, o que precisa mudar? É outra pergunta de meia hora. Se a disciplina é valorizada. Eu acho que a disciplina ela tem o tempo necessário para ser empregada. É a disciplina com mais tempos, com mais períodos em sala de aula, é a língua portuguesa. Então, nem a matemática dá tanta aula quanto o professor de língua portuguesa dá. Isso é positivo, porque dá mais tempo para a gente trabalhar. Mas eu acho que não só a minha matéria, como eu estava falando para vocês agora há pouco, eu acho que existem algumas coisas da educação brasileira que precisam ser reformuladas. Por exemplo, às vezes existe um excesso de burocracia, um excesso de coisas para a gente preencher, que travam o nosso trabalho, né? E às vezes uma série de exigências de coisas que acontecem fora da sala de aula, né? Programações e outras coisas que vêm para tirar o foco às vezes do aluno, de sala de aula, do aprendizado. E uma outra coisa, eu acho que falta a gente sair mais da sala de aula também, né? Como o professor e a sua turma estar em outros ambientes, estar em outros locais, fazer visitas, fazer excursões, fazer coisas que sejam da própria matéria, da própria disciplina. Eu acho que falta essa dinâmica, né? Falta essa dinâmica. E eu acho que o professor, não custa nada o professor ouvir o aluno, porque o aluno tem conteúdo, o aluno tem opiniões, principalmente aquele aluno que é crítico, que está pensando na educação de uma forma que ele possa aprender melhor. Às vezes tem tantas ideias que os alunos trazem para mim e que eu aproveito em sala de aula, que são extremamente positivas. Então tem diversas formas de você melhorar o teu ensino, né?
Agora, com relação à valorização, eu acho que a carreira do professor no Brasil é que precisa ser valorizada. Não só no salário, mas também no respeito, em uma série de outras coisas que falta a gente mudar. Mas aí a gente volta para a questão dos valores da sociedade. Enquanto a família não mudar, a sociedade não vai mudar. E a gente precisa urgentemente que a nossa sociedade mude, que a nossa família mude, que os nossos valores mudem. Aí é que a educação vai ser valorizada, os nossos professores também vão ser. Mas eu sonho com isso. Eu estou aqui, eu sou insistente e eu sonho de um dia ver isso. Quem sabe não na minha geração, mas quem sabe com os meus alunos. Eu possa vê-los depois tendo essa valorização. É isso. Bom, professor, a minha posição final não é assim uma pergunta. É pedindo que o senhor, pensando nos alunos que vão fazer vestibular esse ano, ou que vão começar a fazer processo seletivo, PC, CIS, várias provas. Então, gostaria que o senhor desse algumas dicas para esses alunos. A dica é uma só. A dica é uma só. É o conselho de Jesus. É o conselho de Jesus. Quem quer ganhar a vida, perdê-la. Quem quiser ganhar a vida vai ter que perdê-la. Então, nessa fase que a gente está passando por diversos exames, provas e tudo mais, são fases decisivas na vida. E nesse momento a gente não pode perder o foco. A gente não pode perder o foco. E nada pode nos distrair. E a gente quando a gente é jovem, a gente perde o foco muito fácil nas coisas. A gente se desvia a atenção de uma maneira muito rápida. E para isso a gente precisa saber o que a gente quer. A gente precisa planejar o nosso futuro, sonhar com esse futuro, saber que esse futuro é possível para mim, porque eu sou um ser humano, eu tenho inteligência, meu cérebro é normal, não tem nada errado em mim. Então o que falta? Sentar, ter esse foco e permanecer. Que seja um ano, que sejam 2 anos com 100% de energia voltada para aquilo, porque o resultado vem. O resultado vem. E quando vem o resultado, a alegria é imensa. Então o conselho é um só, é não perder o foco daquilo que você está fazendo. Então se o meu objetivo é tirar boas notas no CIS, no PSC, no Enem, eu vou estudar para aquilo, eu vou estudar 80% do meu tempo, 90% do meu tempo, 100% do meu tempo. Depende do que eu quero para mim, se eu quero medicina, se eu quero direito, se eu quero engenharia, depende daquilo que eu quero. Então, é isso. Não há outro tipo de conselho melhor do que isso. A pergunta que eu queria fazer para vocês é se vocês estão felizes. Sim. E o que pode tornar a experiência de vocês na escola mais feliz? E o reconhecimento das coisas que a gente fez. O que mais? Pode falar. O que pode tornar a tua vida aqui na escola mais feliz, mais alegre? O que a escola pode fazer? Eu acho que sim, reconhecimento, eu concordo, mas eu também acho que as aulas elas deveriam ser mais, vamos dizer assim, mais dinâmicas, dinamizadas, pelo simples fato de as aulas chamarem mais atenção para os jovens, como exemplo de um curso preparatório. Lá eles têm uma aula toda voltada para a linguagem jovem, sabe? E sem perder o foco da educação, eles conseguem dinamizar bastante a aula. Na nossa escola tem alguns professores que fazem isso. Levam vídeos, levam coisas, mas tem outros que não. Eu acho que o que tornaria o nosso dia, por exemplo, estudamos o dia inteiro, seria aulas mais dinâmicas, onde a gente aprendesse se divertindo, vamos dizer assim. Eu acho que isso me tornaria mais feliz aqui. Eu acho que deveria ter mudança, pois tem alguns professores que fazem, nos ensinam por fazer porque acham que no final do mês vão receber seu dinheiro.
Porque tem professores que gostam da sua disciplina e fazem por amor. E tem outros que só fazem por interesse. É isso que eu acho que deveria mudar. Que me faria mais feliz. Bom, nós gostaríamos de agradecer ao professor Erison pela entrevista. Obrigado também. Ser tão receptível com a gente. Ter respondido maravilhosamente as perguntas. E é isso, a gente pede que vocês acessem o site do colégio sempre, que é www.sergioalfredopessoafigueiredo.com.br, e acessem também a nossa página no Facebook. E fiquem atentos a próximas postagens aqui. Obrigado. Muito obrigado.